ouvinte, chegou a hora da nossa arara, que agora voa. No podcast te informa e te inspira. Arara em foco, a cada hora nova. A semana passa, a notícia vem, e a gente busca o que faz bem, com convidados que vêm pra somar, histórias e ideias pra compartilhar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Da política à cultura sem parar, todo assunto a gente vai focar, com perguntas que fazem pensar e respostas que vão te cativar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Curiosidade que nos move sempre avante, em cada episódio um novo instante pra aprender, refletir e crescer. Arara em foco pra você se envolver. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Então sintoniza, não vai perder. Arara em foco pra você e eu, a cada semana um novo saber. Podcast Arara em foco, pode crer. Bem-vindos, ouvintes, chegou a hora da nossa arara, que agora voa. No podcast te informa e te inspira. Arara em foco, a cada hora nova. A semana passa, a notícia vem, e a gente busca o que faz bem, com convidados que vêm pra somar, histórias e ideias pra compartilhar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão, nos seus ouvidos em cada canção. Da política à cultura sem parar. Olá, muito boa noite para você que está ligado, acompanhando. Muito obrigado desde já você que estava nos aguardando para mais um podcast Arara em Foco. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma semana, sempre trazendo um convidado especial para interagir com você, trazendo muita informação e muito conhecimento. Desde já agradecer também aos nossos parceiros e patrocinadores que nos proporcionam sempre estar aqui toda quinta-feira para levar esse programa sempre para você em casa, tá certo? Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Caco Alcântara, advogado, vai fazer aqui hoje, como diz o ditado, uma pincelada no assunto com muitas informações e você não pode perder. Aproveita, vai também já deixando o seu like, interagindo, mandando tua mensagem, tua pergunta, porque hoje o programa promete, tá certo? Dr. Caco, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo aqui no podcast Arara em Foco. Boa noite, Inácio, boa noite, Frank, boa noite a todos que nos assistem. Eu que agradeço por esse convite. É um convite, Frank, que já fazia tempo que vocês tinham feito, desde os primeiros podcasts, e infelizmente questão de agenda, de compromissos, não tive condição de vir. Mas o filho sempre a casa torna, e não só a casa torna, mas para participar aqui, como eu vim outras vezes, acompanhando outras pessoas, e aí agradeço o convite de você e de Frank por estar esse momento aqui participando deste bate-papo. Boa noite inicial também, meu amigo Frank. Boa noite, Frank. Mais um programa para a gente trazer informações para a nossa população. Boa noite, Inácio. Boa noite, Dr. Caco. E já estamos aí, você que já está aí, quiser deixar sua mensagem, sua pergunta, pode ir mandando aí que a gente vai ler tudo, viu? Com você, Inácio. O pessoal já vai interagindo, daqui a pouquinho a gente dá aquela passada nas redes sociais aí no nosso chat,
Mas agora vamos conhecer um pouquinho mais da história do Dr. Caco, vamos conhecer um pouquinho mais dele para depois a gente partir para a área profissional. Vamos conhecer um pouquinho mais da história. Quem é o Dr. Caco? Inácio, eu acho que eu sou um jovem sonhador que tenta, com muita batalha, tentar conquistar alguns desafios que nós temos na vida. Sou ararense, apesar de nascer em Esperança, sou ararense porque fui criado aqui e fui... Toda a parte da minha educação, toda a parte da infância, da juventude foi aqui em Arara, então sou ararense. Meus pais são ararenses, minha mãe nasceu em Arara, meu pai nasceu em João Pessoa, mas a família toda é daqui. E aí foi assim que começou minha história. Começou minha história desde os 12 anos, e já partindo para o lado profissional, sempre tive envolvimento, sempre gostei de política. Acho que você lembra quando eu era menor, 12 anos, participava dos movimentos de juventude, etc. Até nessa idade eu não podia se filiar a nenhum partido, nem a juventude, e alguns partidos na sua juventude permite filiação a partir dos 14 anos. E eu comecei nesse sentido aos 12 anos, nesses movimentos de juventude, que inicialmente foi a juventude do MDB, e participei, fui para Congresso Nacional, representei o município em Brasília também, em uns eventos que houveram no município de Arara. E em seguida, quando eu completei 16 anos, eu estava em casa e eu recebi um convite, Frank, de um amigo nosso. Eu acho que deve ter sido coisa do destino, acho que Deus que pediu para ele ir lá me convidar. Acho que você lembra do amigo Tarcísio, Frank. Tarcísio foi lá em casa e me convidou para trabalhar na Câmara. Eu era de menor ainda, tive que me emancipar para fazer isso. E aí eu saí de casa, a partir do convite de Tarcísio, fui para a Câmara. Quando chegou lá na Câmara, como eu estou dizendo, deveria ser coisa de destino, na verdade não tinha nada acertado com o professor Luizinho. Ele que fez o convite, ele apoiava o professor Luizinho, que era presidente da Câmara, e não tinha nada acertado. Não foi Luizinho realmente que convidou. Mas, a partir disso aí, começou uma relação profissional entre eu e Luizinho, e eu terminei ficando trabalhando na Câmara. Me emancipei e também abri uma PJ na época, também o contrato, na verdade, foi inicialmente pela PJ. E, por incrível que pareça, foram 10 anos atrás, em 2016. Apesar de parecer um pouco mais velho, devido aos cabelos, tal, etc., eu só tenho 28 anos. Nasci em 22 de outubro de 1997. E aí fui amadurecendo, participando de debates lá na Câmara, tal, tendo contato com os vereadores e etc. E nesse intermédio, eu passei no curso de Direito na UEPB, na Universidade Estadual da Paraíba. Inclusive quem me deu a notícia, eu lembro até hoje, eu estava na prefeitura resolvendo questões da Câmara, e o vereador Naldo liga para mim, disse: parabéns. E eu, por que parabéns? Você é um novo estudante de Direito. Que eu tinha feito, estava esperando sair. Quando saiu a lista, meu nome estava lá como aprovado. Iniciei o curso de Direito junto com o trabalho que eu fazia na Câmara. E essa parte do curso de Direito foi algo um pouco complexo, porque eu ia para uma cidade que, querendo ou não, para Arara é contramão, que era a cidade de Guarabira. Eu sou egresso da UEPB de Guarabira. E geralmente é mais acessível irmos para a UEPB de Campina Grande. E, exemplo, para ir para Guarabira não tinha transporte, na época meu pai me deu uma moto, tal, tudo, e ia até Solânia e fazia parte. Enquanto isso, a dedicação diária, tal, às vezes eu terminei comprando um carro, indo de carro. Mas eu queria fazer só uma pausa isso antes, de dizer também que os primeiros anos, e voltando um pouco, estudei aqui em Arara, depois fui para Bananeiras, e aí começou também meu relacionamento com a cidade de Bananeiras, fazer amizades, tal, tudo. Estudei desde 2008 a 2015 em Bananeiras, um longo tempo. E aí, retornando à parte do curso de Direito, comecei a fazer o curso de Direito na UEPB, com dificuldade devido à questão de locomoção e etc. Por vezes, depois do carro, gastava absurdo de combustível, tal, etc. Para a época, um jovem com 17, 18 anos,
a sorte que depois eu comecei a trabalhar na Câmara, tinha meses que eu gastava R$800 de combustível quando eu ia no carro. Quando eu ia na moto, gastava menos. Só que eu sofri um acidente na época e caí. Então, houve essa problemática que eu fiz essa transição para ir de carro. E depois eu consegui acesso no ônibus de Solândia, e foi quando facilitou. E aí passaram os 5 anos. Quem é egresso de estadual também sabe que tem muita greve. Na verdade, passou mais do que 5 anos o tempo de direito, visto que eu acho que eu peguei 2 ou foram 3 greves no EPB. E, novamente, nesse intermédio, a gente participou na campanha de NEM em 2016, onde que, em janeiro de 2017, NEM assume como prefeito. Participei da equipe de transição, fiz voz ativa na equipe de transição, e fui trabalhar com 2 funções. Uma primeira como diretor de contabilidade e a segunda como pregoeiro, presidente da comissão de licitação, exercendo as 2 funções. E lá fui exercer um trabalho diário tal, e etc. E aí, depois de mais ou menos 3 meses, houve a queda do secretário de administração, Gregório. E aí assumi nesse momento a secretaria de administração, onde que eu passei de 2017, eu acho que foi mais ou menos em maio, ou foi junho de 2017, até 2021, se eu não me engano, como secretário de administração do município de Arara. Muita responsabilidade. Quando eu assumi a secretaria de administração mesmo, eu tinha 18 anos, e isso me gerou até um envelhecimento precoce. Caiu todo o cabelo e tal. E num dia dos estresses lá, logo no início, eu tive até um pré-AVC, só para você ter ideia. Mas foi assim que eu fui amadurecendo na labuta, no trabalho. Você está na Secretaria de Administração é uma responsabilidade um pouco complicada. Hoje, por exemplo, você tem uma folha de R$2 milhões em sua mão, onde que você vai montar a folha e tal, e etc. E eu acumulava, quando era secretário de administração, que eu coordenava os outros setores. Eu coordenava a folha, eu coordenava a parte da contabilidade, também dava orientação, coordenava a parte da licitação, e a própria secretaria de administração por si só é uma dor de cabeça, porque são muitas demandas, chega ofício do Ministério Público, demandas judiciais, etc, etc. E isso me gerou um envelhecimento precoce, mas que para a época foi bom, porque se você entrasse lá na prefeitura, fisicamente eu não parecia com 18 anos, parecia mais velho, bem mais velho. E para a função, o papel que eu cumpri, isso foi bom. Só que para mim, tecnicamente, pessoalmente, não foi tão bom, devido a esse envelhecimento precoce. Mas aí eu fui amadurecendo e ganhando experiência. Nesse intermédio, surge uma oportunidade. O prefeito de Bananeiras, Matheus, ganhou para prefeito na eleição. Tinha perdido no anterior e ganhou nessa eleição. Por essa experiência na Secretaria de Administração, Matheus vai e me chama no final de 2020 e me deu uma oportunidade para ser consultor de licitação. Como coordenava, tinha sido pregoeiro, tinha sido presidente e ajudava na licitação, dando vai por aqui, vai por ali, que aparecem muitos problemas diários. E aí Matheus foi e me chamou para fazer parte da equipe de transição, assessorar, na verdade, a equipe de transição. E aí começamos a trabalhar lá na Prefeitura de Bananeiras, fizemos essa parte da transição, que é muito complicada, a transição de governo, mas porque o principal ponto é que você, principalmente quando você é oposição, a pessoa já lhe vê o inverso, sabendo que vai ser demitido em 31/12, porque os principais cargos dentro da estrutura administrativa, dentro das sedes do governo, são comissionados. Então, se perdeu a eleição, vai ser todo mundo onerado. Então, fica todo mundo estressado. Quanto mais passa o tempo passa muito rápido, mas quanto mais passa o tempo, mais as pessoas ficam apreensivas. E você precisa das informações para dar continuidade a uma gestão. Você precisa de informações da saúde, como é que está lá os dados da saúde, como é que estão os convênios, como é que estão as informações dos programas e etc. Você precisa de dados da educação,
SISMEG, PAR, etc., que são, de mesma forma, necessidade de dados para fornecer aos sistemas da educação para que se tenha repasse de recursos. O município pode terminar sendo penalizado em caso de não enviar essas informações por outra gestão. Você tem assistente social, que tem outros dados, jurídico, etc. E nós também sentimos essa dificuldade lá. Eu assessorei, mas com muita garra e com confiança do prefeito, a gente conseguiu montar o governo. Seguindo nesse compasso, depois de algumas mudanças administrativas que houveram final de 2021, início de 2022, passamos a assumir a consultoria jurídica do município de Arara. A consultoria jurídica é equivalente a uma procuradoria, só que aqui houve essa diferenciação. A procuradoria de Arara foi extinta, se eu não me engano, em 2011 e 2012. Aí você me perguntou por quê. Na época, o ex-prefeito Ernesto, ele é advogado, como é de conhecimento todos, e ele tinha eleito o sucessor dele. E aí, quem é procurador-geral, quem é chefe de um órgão, ele não pode advogar. Então, nesse sentido, ele extinguiu a procuradoria, porque ele só poderia advogar para um município, e criou o cargo de consultor jurídico. E esse cargo de consultor jurídico permite sim advogar. Até o pessoal às vezes confunde. Vão na prefeitura, o pessoal fala que lá, não, advogado da prefeitura. Já tem esse ditado, né, aqui, né? Aqui Arara tem essa questão. Só que, o que é que acontece? Municípios, exceto se tiver alguns municípios com leis específicas, não existem defensor público. A função do defensor público é do Estado. O Estado tem uma defensoria pública. Mas aqui em Arara, tivemos um problema que foi extinto. Na verdade, falando mais tecnicamente, foi desinstalada, não foi extinta, mas foi desinstalada a comarca, que passou a fazer termo do município de Solânia. Então, por essa distância, acredito eu, é que o pessoal termina procurando, tal, etc. E aí terminamos, por vezes, até fazendo um pro bono, tem vezes que você vê a pessoa, o estado da pessoa, e você vê que realmente você tem coração e você faz de graça com um pro bono para ajudar a pessoa. E a gente já fez diversos. Não precisa estar precisando isso, a questão de pro bono, mas é um desafio. Primeiro, pegar um acervo de um município para tomar conta, porque você tem mais de 200 processos ativos em várias instâncias, estadual, federal. Você tem que lidar com diversos tipos de direito, não só o administrativo, mas o tributário, um pouco de contabilidade, um pouco de tudo. E você tem esse desafio do dia a dia, que é a administração pública. Então, e aí retornando para a minha carreira, fazem 4 anos, completou dia 16 de novembro, que eu sou advogado. Passei na OAB, fiz antes de concluir o curso de Direito, a primeira fase eu fiz antes. Aí veio a pandemia, eu ia fazer a segunda fase, já estava preparado e suspendeu todas as provas. Aí suspendeu o estudo também, por quê? Porque ninguém sabia quando ia voltar. Passou 6 meses, tal, tudo. E aí, quando tive a oportunidade na segunda fase, passei também em primeira, mas aí eu já tinha concluído o curso. O curso eu concluí durante a pandemia com uma solenidade virtual, colei grau virtual. Minha família não teve a oportunidade de ir até a universidade para eu pegar o diploma. Depois eu peguei. Isso foi os desafios da pandemia. Em seguida, após isso, montei meu escritório, o qual a gente está aí por todo o Brasil, certo? A maior das demandas aqui, sim, na Paraíba, no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no TRF5, que é o Tribunal Federal da 5ª Região, que atende a Paraíba. E estamos aí por todo o Brasil, prestando serviços advocatícios para fins de buscar o que, por vezes,
seja talvez o melhor benefício econômico ou melhor benefício social para os nossos clientes. Em resumo, é isso. Só pegando esse gancho, às vezes tem jovem que possa querer também ir para o lado da advocacia, quer dizer, a gente pode não entender. Ele fazia a faculdade e não garante que ele é advogado, ele tem que passar na prova da OAB, né? É isso? Isso, corretamente. Existe o exame de ordem, certo? Onde que na primeira fase são diversas matérias: direito civil, direito constitucional, processo civil, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, direito tributário, direito previdenciário, direito administrativo. São várias matérias que você faz na primeira fase. Eu não sei se eu falei todas. E na segunda fase você se especializa. Você faz naquela área específica que talvez você vá atuar. Mas não quer dizer que você fez naquela área que você só pode atuar naquela área. Você pode atuar em diversas outras áreas. Você é advogado, o advogado pode atuar em diversas áreas. Vai da demanda do seu cliente, cliente confiar em você, que o principal meio da advocacia é a confiança. O advogado que ele não tem confiança, ele não tem nada. Então, o principal meio da advocacia é ter a confiança do cliente, certo? E aí você vai se especializando, vai correndo advocacia e vai vendo a forma de seu trabalho se destacar. E eu já vi diversas pessoas que, exemplo, fizeram a segunda fase em direito do trabalho e depois vai advogar em outra área. Que dentro da vivência da advocacia, a vida vai lhe levando para um rumo que você talvez não previu. Ou que fizeram direito constitucional e vão advogar no direito penal. Entendeu? Então, essa a questão que existe na advocacia. E cada dia a advocacia é uma profissão que você precisa se atualizar todo dia. Todo dia sai decreto, todo dia sai portaria, talvez todos os dias saiam leis. Na verdade sai, porque você tem lei estadual, municipal e federal. Então, todos os dias saem leis, alguns dias sai emenda da Constituição Estadual e Federal, e o advogado precisa estar atento a isso. O advogado precisa estar atento ao detalhe, a fazer a estratégia processual. Não adianta você ter muito conhecimento se você não tem e não sabe fazer a estratégia processual. Você tem que se saber portar. Você tem que saber se portar no fórum quando você vai despachar. Você tem que saber se portar quando você está com o cliente. Você tem que saber se portar quando você vai fazer uma sustentação oral no tribunal. Você pode ter ganhado em primeira instância, você pode ter ganhado e feito o recurso para a segunda instância, e aí você ser surpreendido na hora, no momento, porque seu advogado não foi lá fazer a sustentação oral. Aí o advogado da contraparte vai dizer: doutores, esse aqui é o detalhe. E aí vai acender uma discussão na cabeça dos desembargadores, e aí, através dessa discussão, aquele resultado que teve em primeira instância pode mudar. O advogado tem 15 minutos para fazer, normalmente tem 15 minutos para fazer a sustentação oral, geralmente processo de apelação, tal, etc. E outros tipos de recursos, modifica o tempo que você tem suficiente para fazer a sustentação oral. Então, esse detalhe, advocacia são detalhes. Detalhes de você saber como recorrer. Tudo isso tem estratégia. Posso dizer a você que tudo isso tem estratégia. Até uma liminar que eu vou pedir tem estratégia. Se ela for negada, tem uma estratégia também. Agora, o advogado tem que saber montar isso. O advogado tem que se acender a isso. Então, quanto mais cedo você busca essa questão, você consegue ter esse amadurecimento. E eu acho que ter participado desses movimentos no início da juventude, começado aos 12 anos, e ficava ali circundando, vamos dizer, a estrutura administrativa, isso me ensinou muito. Porque, exemplo, eu discutia, conversava o que era um CALC, que eu acho que os advogados e os pessoal de administração pública, alguns não sabem o que é isso, CALC. O CALC é um cadastro parecido, vou resumir para o público que nos escuta,
que é parecido com a SPC Serasa dos entes federativos, onde que está lá todos os requisitos, e se o ente federativo não completar esses requisitos, não pode receber verbas, exemplo, para fazer uma festa. Exemplo, fazer um evento, recurso de um Ministério do Turismo, ele não pode receber. Uma das exceções são transferências voluntárias da educação e da saúde e da assistência social, e alguns outros casos previstos também em lei tem algumas exceções específicas. Mas eu comecei a ver isso com 12, 13 anos. Então isso foi me dando um amadurecimento para saber o que é isso, saber o que é aquilo. E aí na questão da juventude partidária, fazer uma ata. Agora é fácil. Agora tem inteligência artificial Rapidinho, né? que lhe ajuda em tudo. Lhe ajuda a escrever. Mas antes não, você tinha que colocar lá num livro e saber escrever, saber o que está dizendo. Então, uma dica aos jovens que nos assistem. Eu sou jovem ainda pelo Estatuto da Juventude, até 29 anos você é Quer jovem. entrar na terceira idade, mas não é agora não. Não é agora não. Segundo o Estatuto da Juventude, até 29 anos, a definição legal de jovem até os 29 anos, eu ainda sou jovem, tenho 28, mas falar aos adolescentes e aos jovens, comece. O principal é começar. Você começar, quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai ter um amadurecimento e conseguir fazer isso. E aí, aprendendo lá na Câmara, comecei a fazer ofício e tal, tudo. E isso sua mente vai se aperfeiçoando. Tem alguns estudos científicos que dizem que você precisa fazer 10.000 horas de tal coisa para você ser especialista. Você vira especialista em tal coisa a partir de 10.000 horas. Seja da vida pessoal, seja da vida profissional. Existe um estudo científico para isso. Então, quanto mais cedo você começar, mais fácil você chegar lá. Então, acho que são essas lições que a gente vai aprendendo no dia a dia. E na advocacia também isso impacta bastante. Começar cedo, faça um estágio, seja qual profissão for. O estágio é o principal. Faculdade não lhe ensina a teoria, mas se você não souber assimilar, você não vai saber. Exemplo, no direito existe um negócio chamado nexo causal. Muitos operadores do direito não sabem o que é o nexo causal. Você precisa saber o que é o nexo causal. Detalhes. São detalhes que é entre o fato que ocorreu, o nexo causal é que liga a tipicidade, o que é tipicidade é o que está previsto em lei, e o resultado final, ele é um nexo causal, ele faz essa ligação. Por vezes, quando há o rompimento desse nexo causal, há uma indenização, caso seja civil, ou etc, ou caso, o nexo causal, por exemplo, vai ser objeto já no direito criminal de um crime. É um nexo entre a coisa e a causa, o tipo, na verdade, o tipo penal e o resultado, aquele que faz a ligação. Então, como eu estou dizendo, estudem e comecem a fazer a questão do estágio, que isso vai ser bastante importante para todos que puderem fazer isso. Aproveitando justamente essa experiência da advocacia e também da administração, qual foi a parte mais difícil de lidar com o público? Porque assim, isso também lhe ajudou, porque a gente sabe que a administração tem que resolver vários assuntos de várias secretarias e ao mesmo tempo lidar com várias mentes e pensamentos diferentes. Como é que foi assim a questão de usar a própria advocacia, que estava aprendendo, né, do direito, e também ao mesmo tempo atender o público, porque ali é o público em geral. Como é que foi essa experiência? Rapaz, eu vou dizer a você que é difícil. A função de secretário de administração é difícil. E vou lhe dizer o porquê. Antes disso, antes de entrar nesse ponto, eu queria mandar um abraço para meu pai, minha mãe, Suzana. Já tem um recado ali. Tem um recado ali? Já tem. Vamos pro recado primeiro para voltar? Vamos lá, Frank. E o primeiro é dele, doutor Toninho. E o perfil dele aqui é enjoado, é Antônio Imperador. Ele coloca aqui, é show. Ele colocou a professora Wanda Roque, lá de Pilões, está conosco também. Boa noite, Inácio, Frank e o grande advogado, uma bela entrevista. A Vanessa Santana participando com a gente aqui também. O Gilberto Azevedo, muito bom, parabéns para Caco e a todos.
do podcast, pela iniciativa. O Fábio Santos, que é o Fabinho original, está participando com a gente. Boa noite a todos. Só tenho uma palavra para o nosso Dr. Caco. Obrigado. Obrigado, meu Deus. O Fabinho original, ele bota aqui. Aí tem o Ivanildo, que é o Vem, né, lá de Pilões, também participando com a gente. Sempre aqui dando a audiência aí. Boa noite na audiência aqui em Pilões. O Fabinho Santos cumprimenta aqui. Pode ser o original de Arara. Pode deixar sua mensagem aí que a gente vai ler todas aí. É com você, Inácio. Vamos lá, devolver aqui a palavra ao Dr. Caco. O pessoal aí já participando, como disse. O pai já estava lá primeiro esperando o alô dele também, né? E aí eu não posso deixar, senão eu sou crucificado depois, né? Novamente a meu pai, minha mãe, pai e mãe, Suzana também, que me escuta, e isso também vem de berço também, a criação. Agradeço muito aos meus pais pela criação que foi me dada, porque senão meu pai foi policial militar, hoje é advogado. Apesar de ser policial, todo mundo pensava que ele que era mais bravo e tal, tudo, mas na verdade quem manda lá em casa é manhinha. Tem jeito, né? Manhinha não sei porquê, mas isso é natural nas casas, né? Manhinha que é sempre foi mais dura na criação. Só uma perguntinha, será que foi por isso que o filho e o pai foram estudar direito para saber qual é o direito dele também? Pode ser possível. E aí eu lembrei até de um fato. Eu tinha passado em 2015 eu concluí, em 2013 ou foi 2014, no curso de Engenharia Civil, na UEPB também. Só que eu não tinha terminado o ensino médio. Aí a gente entrou na justiça, muitos casos deu certo. Mas meu caso deu errado. Eu acho que o destino queria que eu fosse advogado mesmo. E pai fez o curso de Direito, na época vestibular, para me incentivar, tal, tudo. Passou várias vezes, mas por causa da polícia, talvez, pai foi tenente da polícia, talvez por causa dessa questão da polícia, não começou antes, porque talvez teria começado terminado em conjunto comigo. E começou depois. Ele tinha passado no ProUni e tal, e foi estudar em Campina. E aí teve essa questão. Antes disso, eu acho que eu esqueci de mandar um alô para todos que nos escutam. Vanessa, Gilberto, um grande amigo meu. Fábio, original, né, Fabinho. Tiago Avião também, que está na escuta. E a todos. Quem mais, Frank? Que não está aparecendo para mim todos. Tem a professora Wanda Roque, lá professora de Pilões. Wanda de Pilões. Isso, o Vem, né, que é lá de Pilões também. E aqui o Tiago, que acabou de mandar mensagem, Tiago Avião, que está sempre conosco também. Boa noite, amigos. Excelente podcast com uma grande entrevista de conhecimento e documentários para nós. Grande Caco, forte abraço. Valeu, Tiagão. Obrigado, Tiago. E repetir a todos que mandou um abraço. Pilões, por incrível que pareça, eu também tenho uma relação com Pilões. Minha avó era feirante, fazia feira em Pilões, todo domingo, a feira de domingo lá. Depois quem sucedeu foi minha mãe, quando minha avó deixou. E minha mãe foi fazer a feira e eu ia, criança, acompanhava na feira, tal, tudo. E aí eu criei essa relação com Pilões desde pequeno. E agora eu tenho umas causas lá, tenho uma relação com meu grande amigo lá, Marinés Filho. Faltou pouquinho agora nessa última eleição, inclusive, para ele ser prefeito. Eu sou advogado dele, advogo para ele, e o amigo Diogo também advogo para ele, entre outros e outros amigos que a gente construiu em Pilões. E a gente tem essa relação também no município de Pilões. E voltando à pergunta que você fez sobre a questão da administração pública e o atendimento, isso é essencial. Você vai pegando o manejo de público, porque ninguém vai para uma prefeitura porque está tudo bem. Vai uma prefeitura a diversos cantos porque está precisando de algo. Ele vai lá porque está com problema para resolver. Então você sempre pega esse pessoal com problemas a resolver. Então você tem que ter esse discernimento no dia a dia e conversando com as pessoas. Particularmente, nem quando era prefeito, nem não gostava de ir muito na prefeitura. Esse tempo que eu passei, a Marilda, inclusive, vai mais na prefeitura do que nem. E tinha essa dificuldade no início do governo e tal, tudo, e você recebia aquela pancada, tinha que respirar para atender o pessoal bem, para não ter nenhuma dificuldade no atendimento, tal, tudo.
E aí você vai criando esses manejos de atendimento, tudo, de lidar com o servidor, porque também é complicado. Por vezes o servidor vai lá pleitear um direito que ele tenha direito ou não, e aí você fica nesse intermédio de também não desagradar, por ser tem a questão política que você precisa lidar no dia a dia, e você vai aprendendo essa questão. E quanto à questão jurídica que você perguntou também, a administração pública para mim foi um ensinamento grande do dia a dia do direito. Você aprender lá os problemas, as problemáticas são bem parecidas com o que você vinha enfrentar posteriormente na advocacia. Então, quando eu virei advogado, já entrei com a faca nos dentes, porque eu já passei a conviver com o mundo, querendo ou não, do direito, não sendo advogado ainda, com direito administrativo, certo? Que foi a minha primeira abertura, entendeu? Então, é basicamente isso. Aí você vai tentar isso aí, e muito no início você tá com aquele pique de querer se destacar, de querer ganhar causa, tal, tudo, e a gente foi ganhando mercado dessa forma. A gente viu também aqui, doutor Caco, no início, inclusive da gestão de NEM, uma das grandes dificuldades é a questão da licitação, porque assim, todo mundo, quando o NEM ganhou, agora eu vou vender para a prefeitura, eu vou fazer isso, mas tem todo aquele direito, tudo que tem que procurar. Como é que foi tentar organizar justamente isso aí e botar no pessoal a entender o que realmente poderia fazer e o que não podia, porque muita gente achava, não, a partir de agora eu vou poder vender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Que a licitação, muita gente não sabe como é que funciona para vender para a prefeitura através da licitação, né? A administração pública tem esses desafios, e no início eu fui o primeiro pregoeiro e fui o primeiro presidente da comissão de licitação. Eu queria contar até um caso bem específico logo no início, na minha segunda licitação, e pegando esse ponto aí. Antes disso, a gente fez uma capacitação para os fornecedores que queriam, tal, tudo. As prefeituras podem promover capacitações. Eu não posso interferir na formulação de proposta do cara, não posso montar a proposta, mas eu posso fazer essa consultoria para todos que quiserem participar. Inclusive o Sebrae incentiva isso, essas capacitações, etc. Aí na segunda licitação, foi meu primeiro dia de licitação. Primeiro eu fiz uma licitação de combustível, e a segunda licitação no mesmo dia, uma foi de 8 horas e a outra estava marcada para as 10. Como a licitação de combustível, eu acho que é 4 itens, que era gasolina aditivada, etanol e diesel. Eu não sei, acho que não tinha aditivada, era etanol S10, diesel S10 e diesel S500, era esses diesels. E aí era uma licitação rápida, a gente marcou para as 8 horas, e a 10 marcou a licitação de alimentos, gêneros alimentícios. Aí, Inácio, eu com 18 anos, quando eu entrei na sala, e aí a gente descobriu depois, somente tinha ninjas de licitação. Eu mandar um abraço para meu amigo Jetson, meu amigo Davi, meu amigo Zenival, que estão aqui presentes acompanhando também. Só tinha ninja de licitação. Para você ter ideia, quem estava lá era um cara, por exemplo, chamado de Frederico de Brito Lira, o famoso Fred. Quem é Fred? Fred foi preso na Famintos, naquela operação Famintos que teve em Campina Grande, porque Fred criou uma pessoa que não existia. Fred criou exatamente uma pessoa que não existia. Conseguiu fazer o registro de nascimento, fez o CPF, uma mulher, e um dos pontos que ele foi preso foi por isso. Imagina aí, a licitação começou de 10 horas da manhã. Quando era mais ou menos 4 horas da tarde, a gente não tinha terminado. E era moído. Primeiro porque eu acho que eram 3 empresas aqui de Arara também que estavam participando. O pessoal neófito não tinha participado de licitação ainda. E licitação tem todo o desafio de que você tem que montar a documentação jurídica. Vamos lá, você tem que ter certidão estadual, certidão federal, certidão municipal, FGTS, Justiça do Trabalho, atestado de capacidade técnica, entre outros, balanço patrimonial, entre outros e outros requisitos que necessitam, conforme cada edital. Você tem um rol que a lei traz, mas às vezes algum edital ou outro tem algumas exigências específicas, certo?
Então, quando eu entrei, eu acho que eram 7 pessoas de fora. Na época era licitação presencial em todo o Brasil, era 2017. Acho que a prefeitura estava cheia, acho que foi mais, porque na licitação presencial, esses licitantes que iam, tinham os famosos lambus. E aí, como é que o pessoal fala? É que eles faziam entre si uns acordos e quando você chega tá cheio, pensar que não, os caras somem. Aí você não sabe o porquê, ou sabe, certo? Só que a gente não tem como provar esses fatos para poder, não tem como... na época a prefeitura nem tinha câmara, ainda não estava difundida a questão de câmara, até tinha, mas não tão acessível como hoje, que todo mundo tem câmara e tal, e etc. Então, para provar isso era uma dificuldade, que aí você poderia eliminar aquele pessoal. E quem estava participando era o que fornecia para a gestão anterior. Então, achava que ia ficar as mesmas coisas, que aí não precisa entrar em detalhes, as questões que eram da gestão anterior. Então era uma nova gestão. Então, se era um discurso de reconstruir a cidade, era um discurso de ruptura entre administrações. Apesar da administração pública ser contínua, era uma ruptura. O que ficou passado ficou, vamos partir agora para o futuro. E essa licitação que começou 10 horas, 4 horas da tarde não tinha terminado, e a gente moído. Quando chega mais ou menos 7 horas, eu vou lá na sala de Gregório. Meu amigo Batista, que estava a primeira licitação pregão, eu era presidente, Eva era minha assessora, Eva também não era advogada, era minha assessora, e Batista, mais conhecido como Tanga. E Batista dizia que conhecia aquele cara de algum canto, o Fred, conhecia daquele cara de algum canto. Quando foi procurar, Fred tinha uma condenação criminal, não podia nem estar participando de nenhum processo licitatório. Só a presença dele ali, eu podia ter dado voz de prisão em flagrante nele. Então, foi meu primeiro dia de licitação. Certo? Foi esse desafio. Eu fiquei até com trauma no início, não queria mais, mas eu acho que uma coisa, quando você está planejado para realmente, na sua vida, se seguir, você pode ir para um lado, pode ir para o outro, que não vai ter jeito. Você vai terminar, eu acho que a mão de Deus lhe direcionando para onde que realmente tem que acontecer. E aí minha carreira, a maior parte hoje, uma grande parte, é processo licitatório. Quando entro em direito público, em processo licitatório, estou na consultoria jurídica de Arara. Como pessoa jurídica, nós atendemos o município de Bananeiras, o município de Serra da Raiz, nós atendemos também a Câmara de Areia, nós atendemos também o CRMV, que é o Conselho de Medicina Veterinária. Já atendi também a Prefeitura de Areia em 2022 e também já atendi ao Conselho de Corretores de Imóveis da Paraíba, que é o CRES, na parte de licitação. Então, realmente, quanto mais eu tento correr, mais eu sou puxado para voltar. Eu até penso, eu gravei uns vídeos aí, sim, parei um pouco, mas penso em fazer um curso de licitação, porque tem alguns detalhes que só quem trabalha no dia a dia que sabe. Por exemplo, eu gravei uma story que eu fui explicar. Por exemplo, se você for participar de uma licitação presencial, que ainda existem muitos por aí, muitos municípios ainda fazem presencial, e Arara, quando eu era secretário de administração, eu acho que dos municípios pequenos, Arara foi, da Paraíba toda, foi o primeiro município a fazer um pregão eletrônico no portal de compras. Eu sei que na nossa região toda foi, não sei se a gente perdeu para João Pessoa e Campina, e Cabedelo, eu acho que foi João Pessoa, Campina e Cabedelo que a gente perdeu a iniciativa. Mas Arara, quando eu era secretário de administração, a gente topou fazer isso, e primeiro município que a gente foi Arara, foi reconhecido pelo portal de compras públicas, que hoje é um sistema muito difundido em todo o Brasil, principalmente nos estados do Nordeste, que é o sistema que faz a tramitação do documento. E aí eu penso em passar essas dicas. E voltando ao que eu estava falando, numa licitação presencial, por exemplo, eu acho que você não sabe, se você pega o seu documento, você assina com a assinatura Gov
e você imprime ele sem acompanhar com a mídia digital, esse documento não tem valor. Adivinha quem a gente inabilitou numa licitação de prestação de serviços advocatícios? O maior escritório do Brasil, um dos maiores, em termos de cliente, de base de cliente. O escritório de Nelson Ilhas, por exemplo, participou de um processo em 2022 no município de Arara, quando a gente firmou um TAC com o Ministério Público. O Ministério Público queria que a contratação fosse ou por concurso, a gente mandou a lei de concurso para a Câmara não votou, e se passasse o tempo, tinha que fazer uma licitação. E aí, o único escritório que participou que foi o escritório de Nelson Ilhas. Quando eu fui analisar a documentação, eu não era mais pregoeiro, presidente da comissão, mas fazia essa consultoria, estava lá a proposta, a documentação, as declarações que o edital pede, com assinatura virtual, não era Gov, aquela assinatura do Adobe, acho que vocês sabem qual é, impressa. Se não tem o arquivo digital, ou acho que você já viu outros documentos que tem um QR Code para você ir lá e conferir e ter acesso ao arquivo eletrônico, esse documento não tem validade nenhuma. Porque eu posso pegar um editor de imagens, em PNG, e alterar lá e colocar a assinatura de Inácio, que Inácio não fez essa assinatura. Entendeu? Então, há essa necessidade de difundir esses detalhes. Porque eu vou para um curso, o cara vai apresentar a teoria, pá. E a parte prática, que vai estar lá no dia a dia. Como é que Inácio vai resolver o problema A, B, C e D, que só aparece no dia a dia? E a nossa consultoria é através disso. Por exemplo, hoje eu recebi ligação do pregoeiro lá em Serra da Raiz, eu sou jurídico na licitação do parecer. Em outros municípios eu faço a consultoria propriamente, era do consultor de licitação de Serra da Raiz, que estava com a dúvida sobre um processo lá específico, como é que a gente resolver isso. E aí, só experiência, querendo ou não, mais de 10 anos de administração pública, apesar de ter 28 anos, 10 anos tem experiência na administração pública, é que o cara vai lá para pegar o detalhe, certo? Detalhe. Então, nesse sentido, pretendo futuramente montar uma estrutura. Eu acho que eu já passei do tempo, já era para ter feito isso. Quando foi lançada a nova lei de licitação, a 14.133, inclusive era para pegar o bonde, porque é uma lei complicada, complicadíssima. Você me pergunta por quê? Porque ela tem toda uma diferença lógica de uma estrutura que você vê na administração pública federal, de segregações de funções totalmente, onde que tem diversos servidores, diversas equipes para atender. Eu estou dizendo pública federal, eu quero destacar o governo federal, porque tem alguns entes que são menores que não têm essa estrutura, mas nesse sentido que tem toda a estrutura para atender. Uma lei nova de licitação trouxe um documento chamado DFD, que é Documento de Formulação da Demanda, que é um documento inicial que não existia na lei antiga. Trouxe o ETP, Estudo Técnico Preliminar, que na lei antiga também não existia, e repetiu o que tinha, que era o termo de referência, etc, as outras coisas que tinham na lei antiga. Então ele trouxe maior complexidade. Só que, em alguns pontos, ela trouxe benefícios. Foi benéfico. Exemplo, antigamente, na 8.066, é engraçado o número da lei de licitação. O pessoal dizia que a 8.066 era a lei do cão. E a 14.133 foi publicada dia 1º de abril, o dia da mentira. Né? Então, uma era a lei do cão e a outra a lei da mentira. E aí você vê essa questão. E eu estava falando sobre a 8.066 quanto à questão da... Sim, lembrei. Apesar de ser menor complexo, mas a 14.133 trouxe outros benefícios. Que foi o quê? Na 8.066, se eu errasse um documento, eu tivesse culpa, o elemento culposo, e eu já explico o que é culposo, o que é doloso. Se eu tivesse culpa, eu, nesse caso, iria responder, talvez criminalmente, se fosse lá um dos tipos da licitação. Já a nova lei de licitação, não, ela trocou o elemento para averiguar a conduta, não passa a ser mais o culposo e passa a ser o doloso. O que é o doloso?
Doloso é você ter vontade para praticar aquele ato e a consciência para praticar aquele ato. Esse é o elemento doloso. São os dois principais elementos. Tem um terceiro, mas vai para o doutrina e vai para o nicho do direito. O direito criminal tem, por exemplo, tem alguns doutrinadores que traz o terceiro elemento. Mas direito civil, alguns doutrinadores incorporam apenas a vontade e a consciência para praticar o ato. Já o culposo, não. Você por imprudência, imperícia e negligência, você cometeu aquele ato e na lei antiga você ia responder criminalmente. Então, e na lei nova, não. Ou seja, se você fosse imprudente, eu deixei passar um negócio aí que eu não percebi e tal, tudo, fui imprudente. Imperito, eu não tinha especialização para aquele negócio, passou por mim. O negligente também, eu poderia ser condenado criminalmente nisso aí. Então tem esses, por um lado, facilita e por outro também dificulta. A dificuldade da 14.033 são a burocracia, para mim, aumentou muito na fase preparatória. Qual é a fase preparatória? É o servidor que lá no município de Cochichola, que é um dos municípios menores da Paraíba, ou lá em Zabelê, que é outra ponta da Paraíba, ou lá em Cajazeiras não, que é uma cidade maior, mas alguma cidade próxima a Cajazeiras, que não tem experiência de nada, vai ter que montar um termo de referência bem detalhado da forma que está pedindo. Por vezes a gente participa de grupos de consultores de licitação, nem os consultores sabem alguns detalhes de licitação, alguns detalhes específicos. A gente tem um grupo aqui que de vez em quando até a gente pergunta, esse cara realmente é consultor? Porque a nova lei trouxe alguns detalhes específicos. Um exemplo, você tem uma dispensa de licitação, artigo 75, um dos parágrafos do artigo 75, que diz o seguinte: preferencialmente, você tem que publicar todas as dispensas de licitação. Aí você, a dúvida, publicar onde? Aí está a definição. Porque lá diz no sítio público, no sítio eletrônico do órgão. Aí a definição do sítio eletrônico do órgão é o portal do órgão na internet. Só que existe um sistema chamado PNCP também, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que quando a lei fala em PNCP, tem que ser publicado lá, onde que lá congrega tudo. Só que porque a lei definiu isso, a gente tem que entender o legislador, ver lá, entender, para saber o porquê a lei definiu isso. A lei definiu isso para que as licitações de baixo porte, que são as dispensas, na verdade você está dispensando fazer o processo licitatório, seja feito a nível local, que os microempreendedores, os microempresários possam ter acesso e não ser mais amplo como é a questão do PNCP, porque o PNCP engloba tudo, todas as licitações pelo menos deveriam estar no PNCP hoje, nem todos os órgãos fazem e infligem a lei, e aí se tiver denúncia aí vai se apurar tal fato. Mas são detalhes que você precisa estar sintonizado. Então, em resumo, a parte de licitação é basicamente isso aí. A gente vai falar daqui a pouquinho também do direito, porque agora também tem a interação do pessoal aí no chat, não é isso, Frank? Isso, Inácio. Tem aqui, eu acho que é o Alves, né? Tá meio sublinhado, mas aí eu coloquei. Esse é meu primo, o melhor de Arara. A Edna Venâncio também participando com a gente. Olá, sobrinho, parabéns pela sua participação no podcast. Fico muito orgulhosa de ver seu sucesso como advogado. Continue brilhando e alcançando novos objetivos. De sua tia, da Califórnia. Tá longe, tá ali, logo ali, né? Logo ali. Pertinho. Aí tem a Bárbara também, que é a mãe do nosso Totocaca aqui. Parabéns, meu filho, orgulho, né? Com você aí, Inácio. Não é advogada, mas quem manda dos advogados, né? Verdade. Aí agradecer a todos que estão comentando e mandando, participando. Agradecer minha tia, se eu não falar o nome dela, tia Edna, se eu não falar o nome dela, ela vai me crucificar. Então, mandar um abraço para a tia Edna, lá diretamente da Califórnia. Ela queria muito que eu fosse para a Copa participar lá, só que
o que é que está acontecendo? O Trump suspendeu até os vistos para lá, né? Então, brasileiro não pode tirar. Então, quem não tirou, não sei se vai voltar, não sei como vai ficar, porque foram 70 e poucos países que foram suspensos o visto. Não sei se o visto de turismo, que é para a Copa, vai abrir, porque os Estados Unidos, México e Canadá, né, vai receber a Copa. Então, um abraço novamente a tia Edna, que está lá na Califórnia. Mas pro via das dúvidas, já deixa pronto aí que qualquer coisa ele tá chegando, né? Possa ser que a gente apareça por lá. E justamente aí a gente falando também tem a questão do direito empresarial. A falta de informação, muita gente não tem o conhecimento. Verdade, verdade. A gente tem algumas atuações de direito empresarial que eu acho que para nossa região, a região quando eu falo Paraíba em geral e na região também, é um assunto desconhecido. Verdadeiramente desconhecido. O empresário, o microempresário que está em sufoco financeiro por vezes, fez contas, tal, etc., ele não sabe que ele tem direito a um negócio chamado recuperação judicial. Que a recuperação judicial é aquele que vai salvar a continuidade da empresa. Ele dá entrada no processo de recuperação judicial, faz alguns planos, apresenta alguns planos para dizer, ó, eu só consigo sobreviver dessa forma, e o juiz vai analisando e vai fazendo a forma de sair daquela situação que está complicada. Vou dar um exemplo, tem muitos empresários aí que tem empréstimo em banco. E ele está com a corda no pescoço. Se ele descobrir o instrumento da recuperação judicial, vai ser muito bom para ele. Porque o banco, por exemplo, ele já está aqui com parcela atrasada e tal, tudo. E banco odeia a recuperação judicial. Por quê? Porque a recuperação judicial, ela suspende todas as execuções que estão sendo movidas contra você. Tudo, judicialmente ou extrajudicialmente, que for feito, ela suspende tudo. E chama todos os credores de aqui. Bora aqui, vamos sentar para conversar? Você vê exemplo. Vou dar um exemplo aí, um desses 3 milhas apresentou um plano de recuperação judicial, onde que ia pagar todo mundo em 120 meses, o que ficou para o passado. Então a empresa fica com uma barreira aqui, o que ficou para o passado para se recuperar e o que ficou para frente para dar continuidade na empresa, para gerar emprego. Então o empresário ele precisa saber disso. Ele não sabe disso. Precisa saber disso para tomar suas atitudes no dia a dia. O Banco do Brasil, por exemplo, está com uma briga grande com os advogados. Você me pergunta por quê? Porque o Banco do Brasil é o principal, hoje, banco para crédito agrário. Então, os agricultores, principalmente da região sul e sudeste, tem muito no nordeste também, mas sul e sudeste, aprenderam o instrumento da recuperação judicial. E o banco odeia isso. Porque, por vezes, ele vai ter que provisionar. O que é que acontece com o banco? Ele tem que provisionar no balanço lá. Tem que provisionar no balanço. Bem que o banco também não perde nada para ninguém. Aí você pergunta por que não perde nada para ninguém. Vamos lá. O Itaú teve, se eu não me engano, essa semana, um lucro de 47 bilhões, não foi, Jade? Acho que foi milhões, 47 milhões de reais. E aí o que é que acontece? Acontece que se Frank, por exemplo, dá um prejuízo no banco, e o banco, desses 47 milhões, ele tem que pagar 47 bilhões. O Itaú teve um lucro de 47 bilhões. Então, se Frank deu um prejuízo, o banco vai ter que pagar os 47 bilhões, ele vai ter que pagar IRPJ, que é Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e CSLL, que é Contribuição sobre Lucro para fins de subversão social. Quando o Frank deixa de pagar, ele pega esse valor que o Frank deixa de pagar, lança no balanço com prejuízo. Desse prejuízo, ele desconta o que o Frank deixou de pagar do imposto que ele tem que repassar a pagar para o governo. Então, o banco não perde nada, só se o banco for deficitário ou tiver alguma falcatrua, como o Banco Master. Isso agora que aconteceu, né? Aconteceu agora com o Banco Master. Então, o banco não perde nada. Então, o empresário é necessário saber disso, de alguns instrumentos. E aí, já entrando em outro tema também, eu fui para São Paulo tentar me especializar. Lá eu fui fazer um curso que é um nicho do direito empresarial, que foi o direito societário, certo? E você me pergunta que diabo é isso de direito societário?
Direito societário é um direito que rege as relações do sócio. Você vê isso no curso de Direito muito espaço. Na verdade, Direito Empresarial, no curso de Direito você vê muito espaço. Primeiro porque é uma matéria difícil, quando entra a questão de recuperação judicial, de prazo, etc, etc. Se você não tiver no dia a dia, para você decorar, você não vai decorar. Você aprender, na verdade. Se você não tiver no dia a dia trabalhando com ela, no estágio, quando você está fazendo a universidade, você vai odiar essa matéria. Como eu já vi também muita gente odiar o direito tributário na faculdade, que eu fiz a OAB em tributário. E aí eu sempre recomendo. Meu pai passou em tributário, alguns amigos, como o Zenival que está aqui, por exemplo, passou em tributário, certo? Mas é necessário ver e trabalhar o dia a dia, para que você não tenha essas dificuldades. E aí, retornando para São Paulo, fui ver os melhores institutos e fui fazer uma pós no INSPER, que hoje para mim hoje é um instituto mais conceituado pelo mercado financeiro. Por exemplo, a Faria Lima estuda no INSPER, certo? Estuda no INSPER. Quem vai para lá, bancões, tal, etc., ou advogados que gerenciam, estuda no INSPER, seja ele no curso de graduação, mas pós ou no mestrado, etc, etc. E vai lá para fazer economia, fazer direito lá, economia, direito, administração, etc, etc. Então, escolhi e vi, saiu um pouco custoso, querendo ou não, você fazer um curso que só a mensalidade é razoável, certo? Algo razoável, próximo a 2 salários mínimos. Não é algo também extraordinário, mas no seu orçamento pesa. E tem outra dificuldade, por ser do Nordeste, é que você vai pagar passagem. Tá a cada 15 dias em São Paulo. Ou tinha meses que eu tinha que ir a mais do que 15 dias. Tinha que ir 2 vezes, quer dizer, geralmente eu iria 2 vezes no mês, passava ia 4 vezes no mês, dependendo do mês que tinha para estar lá, tá, e tudo. Mas, em compensação, aprendi muita coisa, tanto de direito societário como de amizade. Conquistei diversos amigos lá que eu levo o resto da minha vida, certo? Networking é essencial para todo mundo, principalmente para o advogado. E você pensa que às vezes, talvez o advogado está iniciando, você não vai precisar do outro advogado, você precisa. Por quê? Porque fica um advogado que você é especialista nisso, ele é especialista naquilo, e vai gerando conexões, vai gerando pontos. Um indica para o outro e você vai crescendo. E aí, basicamente isso. Eu tenho uma parceria lá, meu amigo Gilberto mandou uma mensagem aqui, parceria muito forte com ele, de amizade e irmandade, e a gente está montando algumas estruturas lá para estar. Talvez alguns dias, quando a gente concluir alguns passos, talvez eu suspendi agora, porque entrou em recesso, o INSPER, e também estou concluindo o curso já, agora mais a parte de TCC, então não vou precisar durante esses 6 meses, mas depois disso vou retornar para São Paulo para ficar indo e vindo, ficar nessa ponta aérea. Só em 2025, se eu não me engano, eu fiz 85, entrei no avião 85 vezes, 85 voos, entrei no avião, não só para São Paulo, mas Brasília, São Luís do Maranhão, para Belém do Pará, para o Chile e tal, etc, etc, e você vai fazendo conexões e pontes e fazendo isso. E isso ajuda na sua vida, não só profissional, mas na sua vida pessoal também. Aí você me pergunta, por que na vida pessoal? Por exemplo, você se acomoda, você está sitiado, você está ilhado só na sua região, só no seu convívio normal. Você se acostuma. Eu, por exemplo, esse costume, eu acho que a vida na advocacia, tal, você correria para cá, eu cheguei a 108 quilos. Hoje eu estou com 79, 78, 30 quilos. Aí o pessoal pode dizer, não, foi um Monjaro. Uma parte eu não preciso dizer que realmente no meu Monjaro perdi 17 quilos com o Monjaro. Mas você precisa criar um ciclo que você consiga manter, porque senão eu vou ficar escravo do medicamento que é para você lhe dar seu impulso inicial, certo? E aí passo a fazer exercício, passo a fazer uma alimentação saudável. Todo dia eu acordo 5 horas da manhã e venho para academia. Faço academia, vou para academia, depois
Eu vou para casa, tomo um banho, já vou para o escritório e sigo a rotina. Atendimento do escritório de manhã, tem muito atendimento do escritório, chega um, chega outro, e como é que está meu processo, quero entrar no processo, tal. E em seguida, ou vou lá na prefeitura de Arara, em seguida tem outras demandas, prefeitura de Bananeiras, ou outro órgão que tem que ir, ou outro despacho tem que fazer, e é essa vida um pouco louca de advogado, em dormir, por exemplo, antes de ontem eu dormi de quase meia-noite, foi 00:15 eu acho, que eu descansei e acordei de 5 horas no outro dia de novo. Então, essa rotina um pouco pesada, que o principal problema do advogado é que é você trabalhar mentalmente. Você tem que criar soluções para os problemas dos outros mentalmente. Você tem um pedreiro, por exemplo, que usa a bravura, o braço para trabalhar. Então, o que é que acontece? Quando você usa o braço, quando você chega no final do dia, você está cansado, Inácio. Você está ali cansado, Frank. E quando você está trabalhando mentalmente, não. Você fica com a mente ligada, sem conseguir dormir. Não consegue. Porque você tem uma petição para terminar, para ver a estratégia. E é nesses horários que você vai abrindo sua mente. Porque quando você está, você não consegue, não sai as coisas. Para mim, as ideias saem muito. Exemplo, quando eu estou na academia, vou anotar uma ideia, estou lá malhando, fazendo nada, aí vem aquele processo. Ou quando eu estou para dormir, aí é o ruim, que é bom, quando vem aquela solução boa. Porque você perde já o sono. Aquela solução boa para o problema. Ou quando eu estou no banheiro, tomando banho, aí vai a mente desaparecendo, sai uma coisa ou outra, os neurônios se conectam e você consegue ter essa ideia, essa questão para você conseguir desenvolver a estratégia, a melhor estratégia para o cliente, que eu acho que uma das principais coisas, volto a dizer, que eu já falei, a advocacia é a estratégia. E além de tudo, doutor Caco, assim, vendo o senhor falando, a gente vê essa questão também, não só de ter que entender ao pé da letra tudo o que o seu cliente quer e o que ele precisa, achar a solução e ao mesmo tempo tem que se atualizar, porque as leis vão se atualizando ao mesmo tempo. Então às vezes pode se basear numa lei aqui e no outro dia a lei já ter mudado e ter que estar atualizada ali. Também tem essa dificuldade do advogado, né? Verdade, Inácio. E às vezes a solução que o seu cliente quer, o que o seu cliente quer, talvez não é melhor para ele. Porque você tem que saber sobrepesar. Se eu faço isso aqui, qual vai ser a consequência futura disso aqui? Por isso que a estratégia conta. Você não vai dar a entrada na ação só esperar. Tem direito de massa, por exemplo, você vai dar a entrada na ação e esperar. Mas às vezes, aquela estratégia específica é que vai dar o processo. Se você não fizer, principalmente em causas maiores, se ele não fizer isso, você vai perder, principalmente se na outra parte tiver um advogado que faz essa estratégia. Então você tem que ficar ligado e conseguir fazer isso aí. E não só isso, que às vezes o que ele quer não é melhor para ele, mas ações, por exemplo, nem todo mundo sabe, por exemplo, um negócio chamado honorário sucumbencial. Aí você me pergunta, que diabo, que danado é isso, honorário sucumbencial? Aí eu lhe digo, honorário sucumbencial, você entrar com ação, vamos dizer, eu entro com ação de 1 milhão contra Inácio, certo? E aí o juiz não me deferiu justiça gratuita. Quando eu entro com uma ação contra Inácio de 1 milhão, se eu perder aquela ação, Inácio, eu vou ter que pagar ao advogado de Inácio, não ao meu advogado, o meu já paguei a ele. Já é ali. Eu vou ter que pagar ao advogado de Inácio 10 a 20% do valor da causa. Então, se for 1 milhão, por exemplo, eu tenho que pagar ao advogado de Inácio de 100 a 200 mil reais, mais custas, mais despesas processuais, etc, etc. Então, você tem que estar ligado para montar as estratégias corretas para o seu cliente, entendeu? Muita coisa que acontece também, uma coisa, advogado de primeira instância, 2 detalhes também são importantes. É você ver uma audiência de instrução. Você pergunta, o que é audiência de instrução? O processo ele tem suas fases. A fase inicial, que você apresenta a petição inicial, depois o juiz determina que a parte contrária, ele pode determinar 2 coisas, ou que faça audiência de conciliação, ou que faça contestação. Por vezes se perde a dispensa da audiência.
aí faz diretamente a contestação. Se não ele dispensar audiência, depois da audiência você vai ter o prazo processual para a contestação. E aí você tem que fazer a contestação. Depois vem a réplica do processo. Depois da réplica do processo, na réplica, entre a réplica e a contestação, também você vai precisar indicar as provas que tem que produzir. E eu aprendi uma coisa no direito, que direito é duas coisas, principalmente. Eu não estou falando do dia a dia da advocacia, estou falando do direito particularmente, que direito é duas coisas, prazo e prova. Aí, às vezes, você, quando está na advocacia, quando você começa, você não sabe o que é isso. Puxa, a prova não, é só um documento, não sei o que, tal, ou um testemunho, não. A prova é, às vezes, você pedir um laudo pericial para que o perito ateste que o seu, dizer ao juiz que o que você está dizendo é realmente que tem a razão. Aquele expert na área vai dizer que você realmente assiste com a razão a partir das circunstâncias constadas, certo? Então, é necessário você saber desses detalhes, e aí na audiência de instrução, que é a audiência que vai ouvir testemunhas, se houver perito, o perito vai ser ouvido para os advogados fazer seus questionamentos, além das quisitações que eles mandaram, e é muito importante a audiência de instrução, porque algum detalhe, aqui ou outro, vai definir seu processo. Eu já vi gente muito experiente de botar a perder, até pessoas que eram inteligentes, tal, botar a perder o processo, por causa da testemunha. Essa testemunha que era inteligente botou a perder todo o processo, por causa de um depoimento. Entendeu? Então é muito importante você montar, eu acho que 2 pontos importantes a audiência de instrução nessa parte probatória e também a questão da sustentação oral. Como eu falei anteriormente, você está lá na tribuna, todos os desembargadores na sua frente aqui, para você defender. Você tem 15 minutos, dependendo de qual é o tamanho do processo, você tem 15 minutos para você fazer a defesa do seu cliente. E aí tem algumas técnicas que você tem que usar. Por exemplo, eu vou me esticar falando todo o processo, até o vernáculo que se usava na advocacia não se usa mais atualmente. Você pergunta, como assim? O STF, por exemplo, como um ex-ministro, ex-presidente do STF, Barroso, indicou para que você não usasse mais aquelas palavras complicadas, você passasse a advocacia no dia a dia, falar o direito do povo. E aí eu estou lá numa sustentação oral, tá todos os desembargadores, eu tenho que dizer os pontos principais. Por quê? Porque se eu não falar os pontos principais, ponto tal, a tese principal da minha sustentação oral, da minha defesa ou do meu ataque, vai, com o despassado do tempo, são 15 minutos, os desembargadores vão perder a atenção. Ou vai pegar o celular para mexer, ou vai estar no computador lá vendo outra coisa, vendo uma notícia do dia, porque o advogado não está chamando a atenção o suficiente, e você vai terminar perdendo o processo. Então, como eu estou dizendo, voltando tudo é da estratégia processual que você indicar. Então, quanto mais você com a sustentação você for breve e direto, melhor. Não precisa eu ir lá para a tribuna para que os desembargadores me admirem porque eu falo em mesóclise. Não é necessário. Talvez o que ele fala no dia a dia vai chamar a atenção dele, mas sim, sempre é necessário dizer com todo respeito. Você precisa usar algumas questões que são do rito de direito, tratando como eu não vou para uma sustentação oral chamar o desembargador de você, vai se chamar de Vossa Excelência. Mas esse é um respeito que é da solenidade do ato que você precisa fazer. E aí é basicamente isso aí, esse mundo que você precisa estar ligado no dia a dia para que você possa defender os interesses do seu cliente. Eu até lembrei agora um meme que eu vi na internet que diz o seguinte, que o nutricionista disse que você é errado, que o médico disse que você é errado, que o dentista disse que você é errado, mas o seu advogado vai dizer que você está correto. Mas que nem sempre vai ser assim, né? Como eu falei. Vai escolher a melhor forma para ele, né? A melhor forma para ele. A gente vai falar daqui a pouquinho também do direito previdenciário, porque antes a gente tem mais a interação do pessoal também.
no chat. Isso, tem aqui, acho que é a Shirley, né? Roberta Shirley. Boa noite, doutor Caco. Suas falas são sempre esclarecedoras e agregam conhecimento aos cidadãos. Parabéns pela brilhante trajetória. A Evelyn Venâncio, parabéns, Caco, sucesso. Estou assistindo de São Paulo. O Matheus Original, que hoje está aqui com a gente no estúdio, ele coloca boa noite a todos, parabéns pela entrevista. Parabenizar o nosso amigo Caco Alcântara, grande advogado, que Deus abençoe e fique com Deus. Matheus Original, é com você, Inácio. Pessoal aí que estão interagindo, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que um tema muito importante também, principalmente para a nossa região, é esse do direito previdenciário, né? Isso. Agradecer a todos que participam, meu amigo Matheus que também está aqui. Agradecer a Evelyn, a nossa... Quem foi a terceira pessoa? A Shirley, né, também. Não, minha amiga Shirley, lá da Polícia Civil, gente boa demais, que nos atende muito bem. Então, agradecer a todo esse pessoal que manda esse abraço. E aí, você falou em direito previdenciário, né? O nosso escritório faz bastante direito previdenciário. Foi um dos onde que eu comecei, foi o direito previdenciário. Nesse dia a dia, as primeiras causas foram previdenciárias e aí você precisava até montar uma estratégia também da audiência de instrução. Por quê? Porque às vezes seu cliente é do dia a dia, e aí na nossa região tem muito cliente previdenciário rural, e seu cliente fica nervoso, tal, tudo. Então você precisa, conversando com ele, apresentando, você tem experiência, você vai fazendo algumas perguntas a ele para ver se ele está adequado. Porque às vezes, quando ele é surpreendido na audiência, ele está lá, algo que vai modificar a vida dele. E aí é o seguinte, o juiz pergunta, ele fica nervoso, ele treme, ele sua, às vezes não sai a resposta, certo? Às vezes há essa dificuldade, certo? Então você precisa conversar com ele e ver, e discutindo com ele, conversando com ele, para no momento que ele chegar ele consiga conquistar isso. Então foi um dos primeiros ramos. Meu pai hoje cuida bastante dessa parte do escritório, certo? A gente tem quase 200 processos previdenciários, com bastante quantidade em toda a região, certo? Quase 200 processos previdenciários, com diversas concessões, certo? Um bom percentual de concessão que nós conseguimos. Agora também a gente não faz milagre, né? Às vezes chega processos também que não tem provas. Você tem uma portaria, uma instrução normativa, melhor dizendo, 128 do INSS, que tem um rol dizendo quais as provas necessárias para você dar entrada numa aposentadoria rural, por exemplo. Aposentadoria não urbana é mais fácil. Tem alguns detalhes? Tem. Você consegue aumentar às vezes, diminuir o tempo e tal, tudo. Mas a aposentadoria rural é um pouco mais difícil. Você pergunta por quê? Eu vou lhe explicar. Porque antigamente tinha um costume pessoal não querer se declarar que era agricultor. Agricultor era um negócio Eles se sentiam rebaixados antigamente, né? Melhor definição você deu. Se sentia que era rebaixado, era um agricultor. E na nossa região tem muito agricultor familiar, então se sentia rebaixado. Então, por vezes falta esse documento. Você tem que sair procurando. Um documento às vezes faz a diferença. Eu vou dar um exemplo. Tem uma cliente minha que tinha sido cliente de um advogado anterior. Esse advogado acho que era de Alagoa Grande, por exemplo. E o advogado não conseguiu essa concessão. Ela veio para mim e tal, tudo, eu disse, vamos dar uma olhada. A questão das provas processuais, tal, etc. Aí eu fui, dei uma olhada nas provas processuais. E aí estava faltando prova. Eu disse, vem cá, vou lhe fazer umas perguntas aqui para ver o que a senhora tem de prova. Você tem isso, isso e aquilo. E adivinha com que eu consegui aposentar ela na época? Com um boletim de ocorrência onde constava a profissão de agricultora. Porque o boletim de ocorrência faz parte de um processo judicial que está lá no processo judicial constando na data de tal que ela é agricultora.
E na aposentadoria rural, você tem que comprovar 15 anos ininterruptos de atividade rural, certo? E dos 15 anos, você precisa fazer 2 comprovações de 7 anos e meio, de uma prova antiga e uma prova mais nova. E às vezes as pessoas não têm essas provas. Por quê? E tem um negócio que eu preciso dizer a todos os agricultores, que isso é muito importante. Uma coisa que é mais importante hoje no direito previdenciário para fins de agricultura é um documento chamado CAF, que antigamente era chamado de DAP. A maioria dos sindicatos fazem. Você tem uma associação, você vai lá e faz, certo? Mas você precisa fazer agora, porque se você deixar para frente, você não tem como voltar no passado. E tudo fica registrado eletronicamente. O sindicato, mesmo você sendo filiado desde, exemplo, 99, por exemplo, o sindicato não tem como fazer sua CAF retroativa. E a DAP, que virou CAF, ela é um documento que já existe há um bom tempo. Há bom tempo. Eu acho que quando começou o programa chamado PRONAF, eu não sei se foi 2005, 2006, que era um programa de crédito para agricultor, criou-se isso para dar acesso ao crédito ao agricultor. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, o agricultor ele tem a possibilidade de ir no Banco do Nordeste, pegar um crédito a juros baixos. Quando eu falo juros baixos, a possibilidade, por exemplo, de pegar crédito a juros de 0,5 ao ano, não é o mês não, é ao ano, para fazer operações de crédito, para comprar uma vaca ou comprar animais em geral, ou para reformar ou construir um barreirinho, um lago na sua propriedade. E ele tem essa oportunidade para infraestrutura. E ele tem no CAF, ele ainda tem outra oportunidade. Muita gente não sabe, mas tem um programa chamado Terra Brasil, do governo federal, que é para financiar a aquisição de propriedades. Agora, a propriedade, você tem que ver porque ela tem que ter na média da tabela do governo. E essa propriedade, não sei se atualizou, mas era próxima a 200 mil, você poderia comprar propriedades até 200 mil reais, financiada pelo governo, pago pelo Banco do Nordeste, geralmente é a principal instituição, para o Nordeste aqui, não para o resto do Brasil, porque usa-se mais o Banco do Brasil, e ele consegue pegar um empréstimo de 200 mil reais para comprar sua terra, pagando juros de 0,5 ao ano. E o governo tem alguns critérios ainda, que se você pagar direitinho, lá no final, o governo ainda paga 40% da sua terra. Então, agora, durante 20 anos você não pode fazer isso. Você comprou, você vai pagar durante 20 anos esses 200 mil, o governo vai pagar 40% da sua terra, você vai pagar de juros de 0,5%, e ainda você vai ter a oportunidade para acessar outros créditos, para construir e tal, etc. Você tem que visualizar tudo isso. Então, é um documento essencial. Se toda pessoa que é agricultora que soubesse, fazia esse documento chamado CAF. Procurava a EMATER, que é o papel da EMATER de orientar de como ter o acesso ao crédito, fazer o projeto. O sindicato faz a CAF, a EMATER faz a CAF, mas é necessário as pessoas se alertarem a isso. Ir ao seu sindicato, não basta você estar afiliado há bastante tempo, mas você necessita de ir ao seu sindicato fazer sua CAF, que é o principal documento. Sem ela, você corre risco de não ter o seu benefício. E eu queria fazer até um alerta, certo? Questão de alerta, depois eu estou pensando até aí nas rádios aqui da região para fazer esse alerta. Está tendo muito agora a questão do salário de maternidade, né? Que faz uma contribuição e você recebe. Só que tem muita gente propagando por aí que a contribuição é de 160 e poucos reais, né? Que agora vai ter até um reajuste por causa do salário mínimo que aumentou. Mas essa contribuição que você está fazendo, preste bem atenção, a contribuição que você está fazendo, ela é como contribuinte urbano. Quando você for se aposentar, e se você for agricultor, essa contribuição vai atrapalhar a sua aposentadoria rural, vai lhe dar uma dor de cabeça enorme. E cada vez mais as coisas, os benefícios sociais, estão ficando restritos, porque o orçamento do governo não é suficiente para cobrir tudo. Certo? Então, ele vai lhe dar conflito. Então, é bom ter noção disso. As pessoas, às vezes, não têm noção disso. Certo? Então, você tem que procurar um advogado experiente em direito previdenciário
para que você saiba desses pontos específicos. Porque você foi lá, pagou, agora está muito bom, eu vou receber R$6.000 do governo. E depois? E se você precisar de um auxílio-doença? Todo mundo pensa, por exemplo, auxílio-doença, você tem que ter um número de contribuições. Não basta você fazer uma contribuição, exceto em alguns casos, de câncer, tal, etc., que você não precisa completar por vezes 1 ano para ter direito ao auxílio-doença. Mas se você for agricultor e você fizer a contribuição, interrompeu aquele vínculo da agricultura. É a mesma coisa de você estar com uma carteira assinada. O pessoal confunde muito. Não, mas eu era agricultor, que às vezes você procurar um benefício, mas tem ali aqueles anos que foi com carteira assinada também, né? Isso. Eu estou falando especificamente, nesse caso, para os agricultores, certo? Que a gente sabe que tem diversos casos. E a mesma coisa está lá. Você recebeu um benefício urbano. Esse benefício aí vale como se você tivesse trabalhado num vínculo urbano por 4 meses. Fora o período anterior que você declarou, que nos 10 meses anteriores você também trabalhou em período urbano. Então, querendo ou não, você vai estar com 14 meses aí de período urbano. Então, necessita as pessoas saberem disso para depois não ter dor de cabeça. Porque agora, vou repetir, nesse momento agora, que está sendo feita a concessão, está muito bom. E só orientar as pessoas que não tem como retroagir esse fato, certo? Então, por exemplo, quem deu entrada, que foi a vinculação do STF, foi na metade de 2025. Quem deu entrada antes não pode se beneficiar desse fato de fazer uma contribuição. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que agora o pessoal está pagando e recebendo em tantos dias? Porque mudou a situação, o STF entendeu que apenas uma contribuição. Então, o advogado tem que saber a estratégia. Aí eu também vou dar o segredo de como seria a estratégia para esse caso. Para ver se a gente, se quem está assistindo vai entender. É como se fosse uma resolução que criaram, porque viram que tinha bastante mães que trabalham de carteira assinada na região urbana e criaram essa lei. É isso, doutor? Não é mais ou menos isso, é uma interpretação legal, subiu para o STF definir o que seria constitucional e o que não seria constitucional, e aí, preservando os direitos constitucionais de bem-estar, a questão da criança, tal, etc., foi definido que apenas uma contribuição você teria direito ao salário maternidade urbano. Que também há a possibilidade de você montar estratégia para o rural. Só que também não vou dar os detalhes porque... Procura o escritório, é melhor, né? Procura o seu advogado de confiança, que seu advogado de confiança, se ele trabalhar na área, ele vai lhe colocar no melhor caminho. Agora você tem que estar atento a isso. Se você for agricultor, para você não perder o seu benefício, porque virou algo difundido. O pessoal que usa captação por aí estão captando de todas as formas aí para fazer isso. Não pode ver ninguém, como se fala, uma buchudinha, já está atrás disso aí, entendeu? Então é bom ficar atento, porque você perde a qualidade de segurado especial, ou seja, a qualidade de agricultor para fim do INSS. Mais alguma participação, Frank? Tem sim, nós tem a Camila Venâncio, meu sobrinho, minha inspiração, meu futuro colega de trabalho. Ela fala assim. Também mandar um abraço para a Camila, que está nos acompanhando. Camila se inspirou na gente e foi fazer o curso de Direito, está lá morando em São Paulo, numa rotina pesada. Tem uma filhinha agora, Antonella, a qual eu sou padrinho, e passa o dia todo trabalhando, chega a cuidar da filha e em seguida já sai para fazer o curso de Direito, uma rotina um pouco pesada. Quando eu ia para São Paulo, eu ficava lá. A maioria das vezes eu fiquei lá, ela me abrigava lá para a gente fazer o curso lá que a gente fez na pós em Direito Societário. Então, basicamente isso aí. Doutor Caco, eu quero agradecer sua participação e deixar o espaço, algo mais que queira acrescentar, um bate-papo gostoso, informativo e que vai abrir a mente de muitas pessoas e com certeza tem que vir mais vezes para tirar a dúvida de muita gente também. Eu que agradeço, meu amigo Inácio, agradeço a Frank, Matheus, a todos que estão na escuta, meu amigo Davi, o Zenival Filho que está ali também, Gerson, Suzana, que está nos acompanhando, a todos, a minha família geral, meu pai, minha mãe, meus parentes, meus primos, meus tios,
no geral, agradecer por esse momento e a todos que nos escutam, que espero que a partir desse bate-papo possa retirar alguma coisa que complemente diariamente na sua vida, que possa mudar a sua vida. De qualquer forma, que Deus possa lhe abençoar, que você, aí partindo aí para a parte religiosa também, que se você crê em Deus, peça a Deus, coloque um objetivo, vá atrás, que tudo é possível, mas basta você buscar. Deus não vai pegar uma caneta aqui e vai lhe dar. Ele vai lhe abrir os caminhos para que você consiga fazer isso. Então, às vezes, no dia a dia, você tem que ter, no caso, disciplina para fazer as coisas, seja ele para fazer um esporte. Você está todo dia lá. Eu não vou para academia, por exemplo, porque eu gosto. Se eu pudesse, eu estava em casa dormindo. Nem acordar de 5 horas da manhã, vai para academia porque eu gosto. Eu vou porque é necessidade. Porque à noite eu tenho várias distrações, se eu deixar para ir à noite eu não vou. Então, primeiro coisa do dia que eu faço, eu vou para a academia, depois eu faço uma aula, um curso de inglês que eu faço todo dia, porque você precisa se aperfeiçoar para você sair no mercado para fora. Eu faço isso todo dia, nas 2 primeiras horas. E depois estou até estudando também para o CFC, que eu sou bacharel em contabilidade, só que devido à correria, não consigo, na verdade. Eu estou vendo se eu estudo aos poucos. Se eu estiver preparado, eu vou fazer a prova para ser contador. Também naquela parte de direito empresarial, como lhe falei, dar um apoio ao empresariado, que é essa novo ramo que o escritório está seguindo. O pai não está tomando conta do previdenciário, então eu, para desbravar, estou aos poucos no empresarial, uma causa aqui, uma causa ali. Por exemplo, hoje a gente é advogado do Grupo Ampar, que estava naquela briga pelo Hotel Tambaú. Uma briga enorme, vocês, quem é da Paraíba e quem é de fora conhece o Hotel Tambaú. Eu estou numa causa lá em São Luís do Maranhão, por exemplo, que tem mais de 200 milhões como valor da causa. Então você vai se especializando para tentar atender cada vez mais os seus clientes. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, doutor. Tem a camisa de cumprimento aqui, a Antonella está aqui também. Né? Que é minha afilhada. Mais uma futura advogada também? Certamente, se seguiu o caminho da família, assim, até minha avó dizia que quando era viva, a avó Razilda, eu era muito novo, não lembro, mas que na casa dela não faltava polícia. Agora, se ela tivesse viva, não era polícia, não falta advogado. Porque a maioria da minha família é tudo advogado, são operadores do direito. O bom é que o escritório vai expandir, vai ter novos locais, né? São Paulo já está um ponto já chegando também, né? Como eu falei naquele momento, a gente está pensando em expandir a operação e a gente tem alguns clientes já. Eu tenho algumas causas, as causas estão aos poucos em São Paulo. A gente está pegando nessa área de empresarial, fazendo algumas parcerias. E São Paulo é bom que abre outro mundo para você, talvez você não conheça. Que talvez que outra pessoa esteja aqui, que vai para São Paulo, também não conheça. Eu tive acesso, graças a Deus, porque eu fui estudar uma das melhores escolas de São Paulo. Você faz amizade e abre novas portas. É a cidade do empreendedorismo. Se você tiver uma certa condição de se manter em São Paulo e for empreender, não tem um porquê você não ficar rico. Porque São Paulo é a maior capital da América Latina. Pode ter mais de 10 milhões de pessoas. Então, se você tiver condições, porque às vezes o empreendedor para iniciar é muito difícil. Falta crédito, você não tem confiança do banco para lhe emprestar dinheiro a juro baixo, tem que ser juro baixo. A Selic hoje está 15%. Então, se você tiver essa oportunidade, você vai ter um maior mercado de capital. Então, você vê pequenos negócios lá formando empresários. Então, eu tento nessa forma empreender. Eu tenho uma empresa aqui, empresa minha, muita gente não sabe, que opera em São Paulo, com locação de veículo, negócio meu pessoal mesmo, começando pequeno ainda, mas que posso expandir depois, e a advocacia que eu estou com um planejamento com um grande amigo meu, Gilberto, para a gente tentar tocar em algumas causas lá, abrir um escritório e tocar lá. Estou fazendo essa estrutura para que a gente consiga progredir. Então, em resumo, é isso.
Que Deus abençoe essa jornada e que possa vir mais vezes com a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Viu? Muito obrigado. Eu não vou. Da próxima vez eu não vou demorar tanto, porque passaram cento e quantos podcasts? 144 podcasts para eu vir aqui. E eu fui chamado logo nos primeiros, olha. Nos 10 primeiros eu fui chamado. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite a todos e uma boa semana a todos. Obrigado mais uma vez, Frank. Mais uma vez, muito obrigado. E quinta-feira, né? Se Deus quiser, se ele não me chamar antes, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem fazer sozinho, mas antes disso eu quero vir, que é para ver se o Dr. Caco vem antes também, viu, gente? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Valeu, um abraço.